Você que está com a sua Bíblia, por favor, abra agora no segundo livro dos Reis, capítulo de número 2. Um pouquinho de microfonia, se o pessoal puder ajudar a gente um pouquinho nisso. Glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2. Eu estou de verdade entendendo que Deus está nos chamando a algo aqui, desde ontem, nos convidando a um nível de águas. O próprio tema anual e que a igreja está se propondo a viver, é um tema que propõe isso, que sugere isso, que fomenta isso, e em concordância com todo esse mover, eu quero trazer uma palavra de Deus para você esta noite, profetizando que este ano será um ano que você viverá cheio do Espírito Santo como nunca você viveu. Não foi uma coisa que empolgou muitas pessoas, mas eu vou dar outra chance, de repente você se distraiu na hora. Esse ano será um ano que você o viverá cheio da presença do Espírito de Deus. Mas vai ser muito cheio, vai ser tomado, carregado. Eita, glória a Deus, hein? Capítulo de número 2, versículo de número 8. Capítulo de número 2, versículo de número 8. Quem achou, grite forte: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Está escrito assim: então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vai ser desse jeito aí mesmo que vai acontecer. Oh, glória a Deus. A Bíblia, ela conta a história de algumas grandes duplas. Não são tantas, mas algumas grandes duplas. E dentre as grandes duplas da Bíblia, estão esses dois profetas aqui, Elias e Eliseu. Repete, por favor, após mim: Elias e Eliseu. Elias e Eliseu viveram uma parceria muito bonita, uma história de muita lealdade, uma história de discipulado, de mentoria, de serviço, uma história linda, uma história tremenda. Uma história que, até em dado momento, dá uma impressão de que foi uma história curta, porque é uma história que não ocupa muitas páginas da Bíblia. Os dois vivendo juntos ao mesmo tempo, não é uma história que ocupa muitas páginas da Bíblia. Porém, nós estamos falando de uma história de mais ou menos uns 20 anos. Nesses 20 anos, Eliseu serve a Elias, ouve Elias, é leal a Elias. Nesses 20 anos, Eliseu acompanha Elias, é instruído por Elias e o serve em tudo. Findados esses 20 anos, Deus toma uma decisão. Decisão essa que só tomou a respeito de um outro homem em toda a história da humanidade, Enoque. Qual decisão? Tomar um homem em vida, transladando-o para a eternidade, sem que ele experimentasse da morte. Deus tomou essa decisão, e essa decisão correu, essa notícia correu os bastidores do universo profético, do mundo dos profetas. Falando em mundo dos profetas, eu preciso dizer a você que nesses tempos aqui havia escolas de profetas baseadas em algumas cidades do Reino do Norte. Essas escolas de profetas serviam ao propósito de fomentar o ministério, de incentivar os jovens a acreditarem na palavra, amarem a palavra e dedicarem-se ao ministério. Além do fomento, do incentivo a novos ministros, a novos profetas, estas escolas também eram núcleos de resistência em tempos de apostasia. E exatamente por isso elas eram tão importantes, porque esses eram dias difíceis. Os dias em que os profetas Elias e Eliseu viveram, sobretudo os dias do profeta Elias, foram dias de profunda apostasia.
Eram dias lá do Acabe, da Jezabel e da sua turma. Então, você ter escolas de profetas, núcleos de resistência, onde você orava, onde você ensinava a palavra, onde você levava as pessoas a não se esquecerem de que o Senhor Jeová era o único e verdadeiro Deus. Isso era de um valor e de um poder enormes naqueles dias. Quando essa notícia ela foi espalhada, quando essa notícia ela ganhou as escolas de profetas que estavam sobre a reitoria, por assim dizer, do profeta Elias, no finalzinho da história, no finalzinho da caminhada, da trajetória terrena do profeta Elias, ele vai caminhando juntamente com Eliseu por alguns lugares, 3 em especial. E quando eles dois estavam caminhando por esses lugares, um grupo de filhos de profetas abordam o Eliseu e perguntam assim para ele: Eliseu, você está sabendo que o teu senhor Elias está para ser tomado de sobre ti, sobre a tua cabeça? E Eliseu diz: eu sei, calai-vos. Passa um pouquinho, eles chegam num outro lugar, e de novo Eliseu é abordado, de novo com a mesma conversa. Você está sabendo que o teu senhor Elias está para ser tomado de sobre ti, sobre a tua cabeça? E ele de novo diz: eu sei, calai-vos. Antes de que você possa pensar que essa fala de Eliseu possa ter sido uma fala dura, possa ter sido uma fala ríspida, eu queria que você atentasse para uma questão muito importante. Afinal, se eu e você estamos mesmo dedicados ao propósito de que esse seja o ano de buscar mais a Deus, se eu e você estamos mesmo dedicados ao propósito de que esse seja um ano de que o vivamos cheios do Espírito, nós precisamos entender uma coisa que Eliseu entendeu. Ele sabia que estava numa caminhada decisiva para a sua vida, preste atenção nisso. Ele sabia que aquele momento definiria o seu futuro. Ele sabia que as coisas que estavam por acontecer nas próximas horas definiriam toda a sua vida sobre a face da terra. Então ele não podia cometer um erro clássico, recorrente e grave: se distrair. E qual era essa distração, pregador? A distração especulativa. Olha só a fala desse pessoal que aborda ele: pastor, mas peraí, eram filhos de profetas? Sim. Eram alunos da escola de profetas? Eram. Mas sabe aquela turma do fundo da sala de aula? Aquela turma meio descompromissada, assim, meio faz umas perguntas sem pertinência. Eu tenho para mim que esse pessoal que se destacou para ir lá falar com Eliseu, era esse pessoal. Era um pessoal que não estava comprometido. Olha para mim, por favor. Meu querido, veja se você consegue melhorar um pouquinho, porque tem uma coisa aí meio estranha nesse som. Eu acho que está muito alto para ir. Eu não sei, mas eu estou ouvindo estranho. Se você tentar me ajudar um cadinho mais, eu vou te agradecer. Isso, melhorou demais. Melhorou, muito obrigado. Então, olhe para cá. O fato deles levarem esse nome, o fato deles estarem matriculados na escola, não quer dizer muito. E por que não quer dizer muito? Porque na atitude deles, eles demonstram que estavam matriculados na escola, mas não tinham um comprometimento tão firme com ela. Na atitude deles, eles demonstram que eles levam um nome, mas eles não estão entendendo que aquela não era uma hora de se distrair, de especular, de perguntar, de parar um homem que estava num momento tão chave da sua vida, para lhe fazer perguntas tolas, perguntas especulativas. E o que é que Eliseu entendeu? Eliseu entendeu que aquele era um momento importante da vida dele. Qual? De decidir que ou ele seria mais um aluno do fundo da sala, ou ele receberia uma porção que jamais recebeu. Ou ele parava, tal qual os outros, para especular, discutir, conversar, ou ele entendia que Deus estava chamando ele para uma posição diferente da que aquelas pessoas estavam se dedicando. Eu quero que você entenda que ou você continua, ou você prossegue, ou você vai na direção do que Deus está chamando você, ou você para todo tipo de assunto, para todo tipo de conversa, para todo tipo de especulação, porque nós seremos abordados por gente que vai querer saber se você está sabendo, se te contaram, se te disseram, de quem subiu, de quem desceu, de quem levantou, de quem caiu, de quem partiu, de quem ficou. Mas eu não posso parar por isso. Eu não posso parar em cada esquina e fazer um montão de pit stops na minha trajetória para poder dar conversa
para os alunos do fundo da sala. Eu tenho um compromisso. Esse é o ano de buscar Deus com intensidade. E se alguém tiver que ouvir da minha parte calai-vos, vai ouvir, mas eu não vou parar para qualquer conversa, porque eu tenho um alvo e estou prosseguindo para ele. Olha isso. Eliseu olhou para ele e disse assim: eu sei, calai-vos. Foi um jeitinho muito educado de dizer o quê? Dizer o quê? Quem está aí, diga amém. Foi um jeitinho muito educado de dizer o quê? Calem a boca. Calem a boca, porque isso não é conversa para agora. Calem a boca, porque isso não é um momento de discutir sobre isso. Calem a boca, porque eu não posso ficar aqui parado na esquina conversando com vocês sobre esse tipo de coisa. Calem a boca, porque se vocês querem se dar a esse tipo de fofoca sobre o que está fervendo no mundo gospel, eu estou indo receber porção dobrada. Eu não posso ficar aqui parado com isso. Pregador, mas Elias viria a ser o sucessor de Eliseu? Viria. Melhor, Eliseu viria a ser o sucessor de Elias? Viria. Eliseu então seria o novo mentor deles? Seria. Então Eliseu viria a ser o novo reitor da escola de profetas? Sim, seria. Então o senhor não acha que Eliseu pegou pesado demais? Não. Então o senhor não acha que Eliseu não estava preocupado em ser simpático com eles? Não. Você sabe por que não? Porque quando a nossa premissa é ser simpático demais, em detrimento de ser enfático, Deus já não pode mais contar com a gente. Pregador, você está pregando contra ser carismático? Não! Mas muitas vezes a nossa premissa é sermos simpáticos demais e perdemos a efetividade na palavra. Se Deus chamou você para algo, se Deus encher teu coração com uma palavra, mas é de confronto, mas não vão gostar, mas os amigos vão se dispersar, mas vão me ter com isso, como aquilo. Você escolhe, ou você agrada aos homens, ou você agrada a Deus. Prefira ser enfático até em ser simpático. Aleluia. Pregador, mas e se eles fossem embora da escola de profetas? É porque nunca tiveram compromisso com ela. Mas se eles ficassem milindrados e pedissem o pai deles para eles não fazerem mais parte da escola de profetas? Então porque nunca amaram a escola e nunca quiseram o ministério. Posso falar uma coisa para você? Nós não podemos ter esse tipo de receio tão exacerbado com os milindres das pessoas. Quem é que vai embora depois de uma palavra dura? Quem nunca quis ficar. Quanto mais nós pautarmos nossas relações nesse tipo de milindre, mais milindrosas serão as nossas relações. Cuidado com o tipo de mensagem, cuidado com o tipo de abordagem, cuidado com o tipo de música, cuidado com o tipo disso, cuidado com o tipo daquilo. Essa aqui é uma escola de profetas. Você está num lugar para crescer, ser aperfeiçoado, e se para isso tiver que ser confrontado, será, mas será para a sua saúde, para o seu crescimento e para a glória do nome daquele que te chamou. Quem está aí, diga amém. Não vai embora que vai pegar mal, ouça. Então, ele vai sem cerimônias e diz para eles: olha, eu sei do que vocês querem falar, só não posso ficar aqui conversando. Calai-vos. Vocês estão na formação para ser profetas e não entenderam ainda que não podem usar a boca de vocês para esse tipo de coisa banal? O melhor que eu posso fazer por vocês agora, a maior contribuição que eu posso dar para vocês agora é essa: mandar vocês calarem a boca. Deixa eu dizer uma coisa muito séria para você, muito séria. Você sabe por que hoje se ouve todo tipo de besteira? Você sabe por que hoje existem homens maduros na idade, mas imaturos no que dizem? Você sabe por que hoje existe gente escrevendo toda sorte de bobagens em redes sociais? Gente ocupando púlpitos de igreja para falar as maiores imbecilidades possíveis, porque faltou a essas pessoas ouvir um cala-boca lá no começo da caminhada. As pessoas que nunca lidaram bem com a repreensão, cresceram mantendo a tortuosidade do seu caráter, da sua teologia, da sua moral. É essa hora, é essa minha hora, a sua hora, a nossa hora, de Deus dizer para nós o que está errado e aonde está errado. Porque quando nós nos encontrarmos aqui há 10 anos, nem eu nem você seremos faladores de besteira. Nós teremos melhorado em cada uma das coisas que falamos.
Fala para o seu vizinho, quando a gente se encontrar, daqui a alguns meses ou anos, eu vou estar bem melhor, porque eu não estou me escondendo da repreensão, eu estou deixando Deus trabalhar na minha vida do jeito que Ele quer trabalhar. Vamos prosseguir. Aí Eliseu tirou os camaradas de cena e começa uma trajetória, oh glória a Deus, tremenda para ele. São os últimos minutos da vida terrena de Elias e ele sente que chegou a hora dele receber algo grande de Deus. Agora preste atenção. A Bíblia narra a história. Nós lemos juntos. Qual? Estavam eles ali na beira do Jordão. Olhe para cá. Aí a Bíblia diz que Elias pega a sua capa, dobra a sua capa e bate no rio, literalmente. Ele dá uma pancada nas águas do Jordão. E o Jordão se abre ao meio. Ele se rasga em duas partes. E eles passam. Por quê, pregador? Porque tudo, guarde isso, que se rasga ao meio, sempre abre um caminho. Tudo que se rasga ao meio sempre abre um. Que se rasga ao meio sempre abre um. Rasgado o Jordão em duas partes, abre-se um caminho no meio, e os dois passam. E chegando do outro lado, Elias olha para Eliseu e diz assim: pede. O que você quiser que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti, pede. Eu quero que você entenda que esse é um tipo de situação única na vida de um homem. É a hora que uma porta se abre diante de você. É a hora que uma oportunidade aparece. É a hora que Deus entrega a você o privilégio de poder selar como serão os próximos anos da sua vida. Dependendo do que você pedir, dependendo do que você disser. A Bíblia tem alguns exemplos de situações parecidas com essa, como por exemplo, o de Salomão. Salomão, visitado por Deus em sonhos, ele disse: ei Salomão, peça o que você quiser. E o que foi que ele pediu? Senhor, eu quero sabedoria para julgar esse tão grandioso povo. Eu não tenho condições de lidar com o tamanho dessa responsabilidade sozinho. Eu quero sabedoria para isso. Quando Salomão se viu dentro daquela grande oportunidade, revelou-se quais eram as prioridades do seu coração. Por quê? Porque todas as vezes que o homem tem uma grande chance, ele também será grandemente exposto. Todas as vezes que o homem tem uma grande oportunidade, seu coração também será grandemente exposto. A oportunidade é a radiografia da alma. O que você quer? O que mexe com você? O que de verdade você anda querendo? É na hora da oportunidade que sua alma será radiografada. Aí você pode lembrar de Esther. Um belo dia o rei Assuero estende o cetro e diz para ela: pede o que você quiser. E ele era pequeno pregador? Não! Ele era soberano sobre 127 províncias do mundo antigo, naquele que era naquele momento o maior império do mundo, o Império Medo-Persa. Você acha que ele podia pouco? Ele disse: pede o que você quiser, até metade do reino eu te dou. Sabe o que ela pediu? Um novo encontro. E sabe o que ela queria? Dar livramento para o povo de Deus. Olha como é que o coração dela era. Aproveitar essa grande chance para cumprir um grande propósito. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Agora, lembre de um terceiro e último exemplo, antagônico a esses dois, infelizmente. A Salomé, contada nos evangelhos, dançava graciosa e, penso eu, sensualmente, num banquete do rei Herodes, tetrarca da Galileia, poderosíssimo. Ele gostou do que viu, chamou ela no canto e disse: ei menina, você pode pedir o que você quiser, até metade do reino eu te dou. Quando a oportunidade apareceu para Salomão, seu coração se expôs. E o que tinha no coração dele? Zelo por fazer a obra do Senhor. Quando a oportunidade apareceu para Esther, seu coração se expôs. O que ela tinha? Desejo de honrar o propósito para o qual Deus colocou ela dentro do reino. Quando a oportunidade apareceu para Eliseu, seu coração se expôs. E o que ele queria? Ser cheio do Espírito e ter porção dobrada daquilo que Elias tinha vivido. Mas ao contrário de Salomão, de Esther e de Eliseu, a Salomé expõe um coração vaidoso, maligno, assassino. Ouve o conselho perverso da sua mãe e pede a cabeça de João Batista num prato. Eu quero que você entenda que muitas vezes Deus permite grandes oportunidades até para homens de coração maligno, para que a malignidade nos seus corações seja revelada nas suas oportunidades. Pregador, fulano nem crente é, fulano isso, fulano aquilo, e tem uma grande chance. Por quê? Porque às vezes Deus permite isso.
que uma grande chance seja dada a um determinado coração maligno, para que a malignidade do seu coração seja expressada na forma como ele aproveitou sua grande chance. Quem está por aí? Aí ouça-me, Eliseu entendendo o que estava acontecendo, está ligado. Aí passam o Jordão para o outro lado. Quando chega do outro lado, Elias olha para ele e diz: pede o que você quiser, que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Agora eu tenho um detalhe para te falar, 2. Isso aconteceu do outro lado do Jordão, depois da travessia, E tem um segundo detalhe, qual? Isso aconteceu no final da jornada. Aconteceu muito fraco, diga chacoalhe alguém do seu lado, diga: esta oferta, essa porta, essa oportunidade apareceu no final da jornada. Muitíssima atenção e olhe para cá. Por que, pregador? Porque eu quero que você entenda uma coisa. O que eu quero que você entenda? Tempo de manifestação de uma oferta. E por que é importante você entender isso? Pregador, se Deus quer dar uma coisa, se Deus quer fazer uma coisa, se Deus tem um propósito e um projeto comigo, se Deus está pretendendo fazer uma coisa na minha vida, então não importa, Ele pode me dizer isso no começo, Ele pode me dizer no meio, ou Ele pode me dizer no final. Não, você precisa entender uma coisa. Você precisa entender que por vezes Deus esconde nele o segredo do que pretende a nosso respeito. Para quê? Para que você caminhe mais um pouco. Por quê? Porque se algumas coisas forem expostas a você antes da hora, elas poderão prejudicar o jeito como você fará o caminho. Não entendi, pregador, mas vai entender. Quando Elias conhece Eliseu, a Bíblia diz que a abordagem dele é muito simples. Ele pega a capa, joga no ombro dele e diz: eu acabei de fazer uma coisa aqui. Ele diz: eu vou me despedir do meu pai e da minha mãe. Ele diz: corre lá e volta que eu estou te esperando. Acabou. Falou de porção dobrada? Falou de sucessão ministerial? Falou de grande oportunidade? Falou de grande chance? Ele falou: olha, Eliseu, fica ligado, hein? Porque vai ter um dia que eu vou dizer para você assim: pede o que você quiser. Ele fez isso? Ele fez isso? Eu quero que você entenda que isso apareceu lá no final. Pega isso aqui que eu vou te dizer. Quando a oferta nos é feita no princípio da jornada, ela se torna a razão da jornada. Mas quando ela é feita no final da jornada, ela é a honra da jornada que já foi feita. Pregador, para onde eu levo isso? Leva para você, leva para os seus relacionamentos, leva para as pessoas que você chama para perto da sua vida. Por quê? Porque tem gente falando coisa demais, cedo demais. E daí, pregador? E daí que quando você fala coisas demais, cedo demais, para alguém que acabou de chegar na sua vida, você nunca saberá se ele decidiu caminhar com você, por você ou pelo que você prometeu. Tem muitos líderes em crise. Muita gente em crise. E por quê? Porque chega um dado momento, ele olha para quem caminhou do lado dele e pergunta: por que eles estão aqui? Eles estão aqui por mim ou por aquilo que eu prometi no começo? Para você não ter essa dúvida, é só não prometer nada. Espera eles comerem 1 quilo de sal primeiro. Só que nós temos uma visão burra, idiota. Qual? Comprar a parceria das pessoas com as nossas promessas. Fique comigo. 20 anos, 10, 5, por quê? Porque vai ter um dia que eu vou te dizer assim: pede o que você quiser. Acabou. A partir daquele dia, cada dia que aquela pessoa andar do seu lado, você nunca vai saber por que ela está andando. Se por você, ou esperando o dia de você cumprir o que você prometeu. Então ouça-me, se você quer pessoas leais de verdade ao seu lado, segure um pouco esta linguinha dentro da boca. Prove um pouco, deixa elas caminharem com você. Pelo quê? Por você. Quando as pessoas começam a caminhar conosco por nós, elas não estão interessadas em saber nossas projeções, nossos convites ou nossas ideias sobre elas. Deixa caminhar, vai caminhando, vai cruzando desertos, vai atravessando rios, e quando você sentir confiança, abre a boca e diga o que você quer fazer, mas por enquanto vai caminhando. Aleluia.
Fala para o teu vizinho, na sua jornada com Deus, é igualzinho. Fala para ele, tem coisas que Deus não vai te falar agora. Não vai. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar. Que lugar? Não digo, te mostro quando você sair. Deus não fala tudo. Deus não entrega tudo quando começa. Porque nisso está a beleza. Olha para mim, não vai embora. Nisso está a beleza. Por que está a beleza, pregador? Olha para mim. Você quer falar mal de Eliseu? Fala aí. Você quer dizer que ele foi duro com os moços? Diga. Você quer dizer que ele foi muito ríspido lá no episódio das ursas? Diga. Você quer falar mal dele? Fale o que você quiser falar. Você só não pode falar uma coisa. Que ele caminhou com Elias 20 anos por causa de uma oferta. Porque a oferta não apareceu no princípio da caminhada, então ela não foi a razão da caminhada. Você quer criticar, e é por isso que é tão importante Deus esconder algumas coisas. Por quê? Porque ninguém vai poder dizer que você caminhou por elas, porque quando você foi saber que Deus ia dar, você já tinha decidido caminhar. Ei, quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Levanta a mão mais alto que você puder, diga assim, Senhor, eu estou decidido a caminhar contigo, me surpreende no caminho, o que eu quero é caminhar pela tua presença. Levanta a tua mão mais alto que você puder. Abra bem a tua boca agora, e só se você ama a presença do Eterno, diga, Senhor, eu não sei ainda o que o Senhor vai fazer, eu não sei onde isso vai dar, eu não sei onde eu vou chegar, mas por enquanto eu estou preocupado só em andar contigo. Pergunte para as pessoas que estão em lugares altos agora, se elas já sabiam de tudo quando começaram. Pergunte para as grandes lideranças desse país, se eles já sabiam que tudo isso aconteceria na vida deles quando começaram. A graça é essa, é que nenhum de nós sabíamos onde isso ia dar. A nossa decisão de caminhar não foi por isso. A nossa decisão de caminhar foi por Ele. Foi por Ele. Foi por Ele. Aí Ele foi abrindo portas. Aí Ele foi dando chances. Aí Ele foi dando oportunidades. Aí Ele foi colocando escadas. Eu fui subindo os degraus. Mas isso aconteceu no caminho. Foi no caminho. Lá manchando. Ela maracala mandaragacheia. Pede o que você quiser. Parece que eu sinto Elias dizendo assim, não peça porque todo mundo está pedindo. Não peça porque te parece um método eficaz de crescimento. Não peça porque você está vendo os vizinhos pedirem e se darem bem. Não peça porque você está entendendo que o ministério pode ser uma válvula de escape para as suas frustrações. Não peça porque um ou outro alcançou êxito, ganhou dinheiro. Não peça se você quiser. Se isso pega teu coração, se isso mexe com teu espírito, se isso povoa teus pensamentos, então pede. Porque esse é o único jeito de Deus te atender, se esse pedido mexer contigo de verdade. Com glória! Você sabe o que Eliseu pediu? Grita bem forte, porção dobrada. Você sabe por que ele pediu uma porção dupla? Porque ele já conhecia uma. Não entendi, pregador, vai entender agora. Você não pode pedir o dobro de uma coisa que você nem conhece. Isso é gula. Tem gente pedindo muito sobre aquilo que nem viveu, nem começou, nem experimentou, mas já quer muito, já quer encher.
como é que você quer encher? Como é que você quer cheio? Você nem começou a andar. Nem começou a fazer. Não é porque quer, não é porque te toca, não é porque você ama, não é porque nada disso. É só para encher. É só para ostentar. É só para mostrar. Esse não é o tipo de pedido que Deus honra. Deus diz assim: você conhece o pouco? Então eu te coloco no muito. Você conhece uma porção? Então eu dobro. E quando você não conhecer nem o que é uma, então não peça duas. Peça se você quiser. Se mexe contigo, se te emociona, se te arrepia, então pede. Agora saiba de uma coisa: o que eu estou oferecendo aqui, preste atenção, não é te dar nada. Não. Porque se fosse dar, o verbo seria: pede o que queres que eu te dê. Mas o verbo não é dar, o verbo é fazer. Elias diz assim: pede-me o que queres que eu te. Então, o que está em questão aqui não é algo que te será dado. É algo que te será feito. Vamos de novo. Não é algo que te será. É algo que te será. Fala para o teu vizinho assim, ó, nessa conferência, não é sobre o que Deus vai dar. É sobre o que Deus vai fazer. Pregador, isso é joguete de verbo e não tem implicação prática nenhuma. Isso é joguete de verbo, isso não tem diferença nenhuma. Não tem? Claro que tem. Perceba como a dinâmica muda, a relação muda. A sua relação com aquilo que é dado a você é uma. A sua relação com aquilo que é feito em você é outra. E qual é a principal diferença na dinâmica e na relação? Eu te explico. Preste atenção. Aquilo que te é dado, você possui. Aquilo que é feito em você, te possui. Por que é que alguém joga fora? Porque foi dado. Por que é que alguém tenta se desvencilhar e não consegue? Porque foi feito. Por que você tenta e não consegue deixar? Porque isso aí não foi uma coisa que Deus colocou na tua mão. Isso foi uma coisa que Deus fez em você. E quando Deus faz uma coisa em mim, só tem um jeito de eu jogar isso fora: se eu for para a lixeira junto. Porque eu e o que Deus fez em mim nos tornamos uma coisa só. Se alguém está aí, levanta a mão mais alto que você puder. Porque quando Deus faz, circula pelas minhas veias. Quando Deus faz, toma o meu íntimo. Eu não tenho como desatrelar eu e o que Deus fez em mim. Nós somos uma coisa só. Não dá para parar. Não dá para parar. Não dá para parar. É por isso que você não para. É por isso que você prossegue. Alguém jogou fora. Alguém desistiu. Alguém deu. Alguém repartiu. Você não pode, porque não está na tua mão. Vive dentro de você. Quem compra ministério, tem um ministério. A quem Deus fez ministro, o ministério o tem. Pregador, eu conheci uma pessoa que vendeu uma igreja. Conheceu? É porque ele comprou. Porque se isso tivesse sido feito nele, ele não tinha como se desassociar nunca. A gente só é capaz de dividir, de entregar aquilo que nos foi dado. Isso não é porção espiritual. Porção espiritual não está na minha mão. Porção espiritual vive dentro de mim. Como é que eu me desvencerio disso? Como é que vendo? Como é que reparto? Como é que entrego? Chacoalha alguém que está do teu lado aí. Fala para ele: é por isso que você ainda está aí. É por isso que você vai vencer as resistências. É por isso que você não vai parar. Não dá para jogar fora. Ele fez. 10 segundos para você bem dizer o nome dele. Se ele fez alguma coisa na tua vida, se ele fez alguma coisa na tua vida,
Você entende que você não tem mais domínio sobre isso? Você entende que você não tem mais poder sobre isso? Você entende que não depende mais da sua vontade? Não é igual o sapato que você cansa e dá? Não é igual a sandália que você enjoa e dá para a amiga? Você não tem como se livrar disso mais, está correndo nas tuas veias. Esse copo d'água aqui, me tendo sido dado, se eu quiser dar para o pastor Alexandre, eu dou. E se eu quiser dar para o pastor Djalma, eu também dou. Porque me foi dado, está no meu poder. Está na minha mão, sobre o meu governo e sobre o meu controle. Se eu quiser chegar ali e jogar fora como se não fosse nada, eu vou e jogo, porque me foi dado. Está sobre o meu controle e meu poder, porque está na minha mão. Mas se como é que eu dou agora? Como é que me desfaço agora? Já não está mais em meu poder, já está vivendo dentro do meu ser. Não está mais no meu poder, está vivendo dentro de mim. Eu não tenho como dar mais para ninguém, eu não tenho como mais jogar fora, a não ser que eu lance minha própria vida junto no lixo. Eu e aquilo que Deus fez somos uma coisa só. Oh, se Ele fez, se tu foste marcado por aquilo que Ele fez, levanta a tua mão, diga um glória a Ele agora. O Espírito que fez começa a visitar-nos com graça e unção da tua parte nesta noite. Traz a consciência para esse teu filho e para essa tua filha que essa briga não vai dar em nada. Eu me rendo, não tenho como fugir, está dentro de mim, está dentro de mim. Quando Eliseu e Elias se encontraram pela primeira vez, Elias colocou uma capa no ombro de Eliseu. Ele olhou assustado e disse: ei, deixa eu ir na minha casa me despedir dos meus pais. Elias olhou e disse: ei, você vai, mas não demora. A não ser que você não tenha entendido o que eu te fiz. A coisa começou sendo feita. Não podia mudar lá na frente, sendo dada agora. A relação foi construída no fazer e não no dar. E quando uma relação é construída no fazer, desde o princípio, ela não se abastece pelo dar, ela se abastece pelo fazer. Não entendi, pregador? Vai entender. Por que tem gente viciada em receber? Porque começou sua relação assim. Você nunca experimentou de Deus o que Ele queria de verdade, que era fazer em você alguma coisa. Você começou uma relação viciado no dar, viciado naquilo que Deus poderia dar, e agora você precisa se alimentar disso. Agora você precisa alimentar essa relação disso, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: chega, você vai conhecer o Deus que faz, o Deus que faz, o Deus que faz, o Deus que faz. Pregador, então o senhor está dizendo que Deus não dá? Não foi isso que eu disse. Texto áureo da Bíblia, pastor Alexandre citou aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Eu estou falando para você que Deus não dá? Claro que não. Eu estou falando para você que aquilo que Deus me dá não pode ser a sustentação da nossa relação. Eu começo experimentando o que Ele faz. Eu vivo por aquilo que Ele fez em mim. E aí as coisas que Ele me dá são totalmente secundárias na nossa caminhada, porque eu estou caminhando por aquilo que Ele fez. Essa é a diferença. O que te abastece? O que te sustenta? O que Deus dá? Ou você já está sustentado no que Ele fez? E agora vai recebendo o que Ele dá, porque Ele é presenteador, Ele é Deus de dádivas, Ele gosta de presentear e eu gosto de receber. Não estou sendo hipócrita aqui. Agora a nossa relação não se sustenta nisso. Eu estou seguindo Ele, caminhando com Ele, o amando, porque eu sei que Ele fez lá no princípio por mim uma coisa que ninguém poderia fazer.
pense comigo. Pense comigo, Eliseu entrando dentro de casa, olhando para o pai, olhando para a mãe, arrumando uma mala rápida e dizendo: mãe, estou indo embora. Como assim, meu filho, indo embora? Está indo fazer o quê? Eu vou seguir o profeta Elias. Aquele doido de Tisbe que veste esquisito? Ele. Meu filho, mas e os negócios? Quais negócios, mamãe? Os bois? Vou queimar todo e fazer um churrasco para os crentes. Meu filho, mas e isso e aquilo, mamãe? Eu estou deixando tudo. Meu filho, você está deixando tudo? Estou. E o que foi que o profeta te deu? Nada. Meu filho, como é que você troca seu tudo por nada? Não, mamãe, você não entendeu. A senhora perguntou o que ele deu. Dar, ele não deu nada. Mas fazer o que ele fez em mim embasa a renúncia que eu estou tendo agora. Você sabe por que as pessoas não conseguem entender o grau das tuas renúncias? Porque eles estão procurando nas tuas mãos. Eles estão querendo saber o que Deus te deu para você renunciar. Não vão entender nunca. A razão da minha renúncia não é o que ele me deu, é o que ele fez. Oh, levanta a mão, estou sentindo ele aqui. Ei, calaxa, naramakalamashaia. Oh! A razão das minhas renúncias nunca será entendida por aquilo que ele me deu. A razão das minhas renúncias só será entendida se alguém se preocupar em saber o que foi que ele fez. Se você quiser saber por que eu caminho, não me pergunte o que ele já me deu. E olha que ele já me deu muita coisa boa. Mas se você quiser saber a razão pela qual eu caminho, me pergunte o que foi que ele fez. Porque essa é a razão verdadeira da minha caminhada. Ou enquanto ele fez uma coisa linda, uma obra linda, levanta a mão mais alto que você puder. Bote a mão no ombro de alguém que está do seu lado e diga para ele: quer entender as minhas renúncias? Não procure das minhas mãos. As minhas renúncias se justificam pela obra que ele fez em mim. Tarama Shandako Menasa Cantocho Urabacalama Shandaraia Elemente Comenesaia ou achando Comenesia vai. Pede o que você quiser, sabendo que a nossa conversa não é sobre dar, a nossa conversa é sobre fazer. Pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Eliseu olhou e disse: é para pedir? Então eu vou pedir agora. Eu quero que o senhor faça o seguinte: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre o Senhor. Se você é alérgico a fogo do alto, vai beber água agora. Aleluia. É isso que eu quero. Agora, isso aqui é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Por que é maravilhoso? Porque esse termo, qual o termo? Diga aí, porção dobrada. Esse termo não tem nada a ver com relação ministerial. Esse termo, Eliseu inteligentemente importou do universo familiar para dentro de uma conversa que era ministerial. Ele olha para um homem numa conversa ministerial e diz assim: eu quero porção dobrada. Mas porção dobrada não é pedido de um aluno para um professor, de um mentoriado para um mentor. Porção dobrada é coisa de filho falando com o pai. Agora presta atenção, porque a raiz, o sentido mais puro, quem ainda está por aí, diga amém. O sentido mais puro da expressão porção dobrada é este: qual? Um bocado para dois. E o que é isso, pregador? Eu explico. Um prato capaz de servir duas pessoas. Isso é porção dobrada. Para ficar fácil para você entender, você entra no restaurante, pelo menos em muitos deles, você abre o cardápio,
Terá uma relação de pratos que servem uma pessoa. Terá uma relação de pratos que servem duas pessoas. Quem me entende, diga amém. Quem me entende, diga amém. Agora tem um detalhe. Eu não sei se aqui vai ter. Talvez tenha. Vamos ver. Eu vou começar falando logo de mim, porque aí você fica à vontade. Fica, de repente, mais à vontade para responder a pergunta. Eu já fiz. E agora eu pergunto se alguém mais já fez. Alguém mais aqui já entrou num restaurante, sozinho, e mesmo estando sozinho, pediu um prato que servia duas pessoas? Quem? Ai, achei um aqui, já. 2, 3, 4. Não estou sozinho, meu pai. Tem alguém aqui atrás de mim. Eu me lembro muito bem que um domingo de sol bonito no Rio de Janeiro, me deu vontade de comer um peixe, lá em Abricó, pastor Djalma? Já tinha ido lá várias vezes com a esposa, com a família, com os amigos, ok? Cheguei lá um dia sozinho, me sentei, olhei para o camarada e falei, rapaz, vê aquela anchova na brasa para mim. Ele olhou e disse assim, ok, mas esse prato, ele é grande, ele serve duas pessoas. Eu falei, amém, vaso. Essa informação eu já tinha, aleluia. Não vai embora não, hein? Que daqui a pouco de culinária a gente vai para o céu. É rapidinho, quer ver? Ó? Vai vendo. Aí, a Bíblia não. Aí, daqui a pouquinho, esse camarada sai, vem um outro garçom, pega um prato, coloca na minha frente. Talheres. Pega um outro prato. Coloca diante de mim, assim, do outro lado. Talheres. Eu olhei para ele e falei, rapaz, pode levar esse prato que eu não estou esperando ninguém, não. Aí ele, mas o senhor sabia? Eu falei, eu sei. Calai-vos, aleluia. E daqui a pouco, irmão, veio aquela anchova. Isso aqui é fato verdadeiro. Daqui a pouco veio aquela anchova inteira assim, na brasa, que foi colocada em cima da mesa. E eu vi os olhares assim das pessoas. E algumas coisas mais ou menos assim passavam pela cabeça das pessoas. Que exagero. Para que tudo isso? Agora sai da culinária e vem para o mundo de Deus comigo. Espera aí. Vamos fazer uma dobradinha aqui. Culinária e mundo de Deus. Espera aí. A fome é de quem? A fome é de quem? A fome é minha, não é? E vamos ver uma outra questão. Um prato para uma pessoa custa o mesmo preço que um prato para duas? E eu sei que é mais caro, não sei. Mas quem quer pagar o preço, não sou eu? Aí vamos para a terceira e última. Você acha que o restaurante se nega a servir um prato desse só porque o cara está sozinho? Sim ou não? Porque se a fome é minha e se o desejo de pagar um preço maior é meu, a cozinha está aí, é para abastecer a mesa. Levanta a tua mão, porque da cozinha nós vamos para o céu agora. Eu vim de Deus aqui profetizar. Essa noite de segunda-feira não é noite de pratos individuais, não é noite de entradinha. Essa noite de segunda-feira é uma noite do exagero de Deus sobre a tua vida. Hoje Deus decidiu exagerar. Ou quem levantou a mão agora é só quem está com fome. Com fome. Ei, recebe de Deus agora. Se eles não querem, é problema deles. Se eles não vão pagar o preço, é problema deles. Se eles não acreditam que Deus faz, é problema deles. Se eles perderam o fogo e a espiritualidade, é problema deles. Se decidiram se protocolar, é problema deles. Se mecanizar, é problema deles. Se esfriar, é problema deles. Eu ainda gosto dos exageros de Deus. Exageros de Deus. Tem alguém para me acompanhar essa noite aqui? E catachandaramacaia. Entra de calamachaia. Não censure o meu prato se foi você que perdeu o apetite. Não censure o meu prato se quem virou um crente sem graça foi você.
Não censure o meu prato, se a quem a teologia estragou foi a você, porque a Bíblia para mim só faz bem. Não censure o meu prato, se a quem a experiência fez pensar que virou semideus foi você. Eu ainda tenho fome de Deus, fome de Deus, fome de Deus, fome de Cataraxaia. Levanta a mão, vai tomar essa casa, a glória do eterno. Sai, alé. O que você crê? No que você crê? Não, pregador, eu creio que você tem que sentar à mesa do Senhor e fazer uma escolha. É nisso que você crê? Pregador, eu creio que você tem que chegar, abrir o cardápio de Deus e escolher uma coisa. É isso que você crê? Não, eu creio que a gente tem que chegar aqui e ser comedido. É isso que você crê? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou dizer para você de algo que eu vi, de uma coisa que eu vivi. Eu vivi uma coisa dentro da igreja, uma visão, uma mentalidade. Ontem eu falei muito sobre isso aqui. Poder de uma mentalidade pequena, poder destrutivo, poder limitador. Eu vivi isso, eu vi isso. A igreja brasileira, a igreja pentecostal, vamos fazer uma meia-culpa. A igreja pentecostal, durante muitos anos, ela tinha uma tese velada, mas tinha. Qual, pregador? Você não tem como ter as duas coisas. Se você tem muito poder, prosperidade você não tem. Aonde você ouviu isso? Nunca ouvi num púlpito, mas sempre vi na vida. Veladamente, essa sempre foi uma ideia da igreja pentecostal brasileira. Ou você tem erudição, ou tem unção. As duas coisas não dá. Ou você tem os dons do Espírito, ou você tem os livros. As duas coisas você não tem. Ou você tem unção, ou você tem poder do céu, ou você tem influência social. Ou você é próspero financeiramente. As duas coisas não dá. E eu penso em Deus olhando para a gente durante esse tempo todo e pensando: vocês pensam que o Deus da porção dobrada virou Deus do prato executivo? Vocês pensam que o Deus da porção dobrada virou um Deus do lanche fast food? Você pensa que o Deus da porção dobrada agora te faz ter que escolher entre uma coisa e outra? Deus seja para sempre louvado, que o que não tem faltado hoje a gente vê homens cheios do poder do Espírito, e cheios de conhecimento e erudição, cheios de unção e poder do Espírito, e cheios de potencial e de poder financeiro. Você quer ficar com uma coisa só? Você está sendo bobo e está diminuindo o tamanho do teu Deus. Se você acredita, pega essa palavra. Dá para ser cheio de poder e cheio de erudição, dá para ser cheio de unção e ter dinheiro na conta. Chega dessa mentalidade pequena, chega dessa mentalidade miserável. O Deus das porções dobradas ainda é o mesmo. Em nome dessa visão e dessa mentalidade, muita gente nasceu pobre e morreu pobre, porque nem sequer acreditou que poderia prosperar, porque pensou que tinha que escolher entre ser cheio do Espírito e ser bem-sucedido financeiramente. Muita gente pensou: se eu começar a ganhar dinheiro, eu perco o Espírito Santo. Gente pequena. Nós fazemos parte de uma nova geração que vai experimentar a totalidade do que Deus quer derramar. Eu vou dizer de novo: do que Deus quer derramar.
Chacoalha alguém do seu lado aí, eu já estou encerrando. Diga para ele: Deus quer derramar, Deus quer fazer. Diga: e a porção dobrada. Olha, guarda esse dia 21 de janeiro de 2019. Por quê, pregador? Porque vai ter um dia que, tal qual gente passava do meu lado naquele restaurante, maniava a cabeça, como diz: que exagero, é muita coisa para uma pessoa só. Vai ter gente passando pela tua vida e vendo você pregar e aconselhar, cantar e ter conta bancária abençoada, e vai dizer: que exagero. E você vai dizer: Deus decidiu exagerar, Deus decidiu exagerar. Quem pega? 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 Paracataramadaka, ela baixandaramacantaramash. Pede o que você quiser que eu te faça. Antes que eu seja tomado de ti, eu quero o que ninguém teve coragem de pedir até hoje. Eu quero o que ninguém ousou pedir até hoje, porque todo mundo pensava que não era possível. Mas eu estou entendendo que é possível, então eu vou ser o primeiro a pedir. Elias olha para ele e diz assim: você pediu uma coisa difícil. Difícil. E por ser difícil, eu vou ter que colocar uma cláusula. Qual a cláusula? Se me vires, quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Se tu não me vires, não se te fará. Como é que é isso? É assim. Quando Elias começar a subir, o que Eliseu precisa fazer? Está lá para ver. Vamos de novo? Quando Elias começar a subir, o que Eliseu precisa fazer? Está lá para? Fala para o seu vizinho: essa é a condição. Pergunte para ele: e será que isso é difícil? Pregador, moleza essa cláusula aí. Poxa, Elias falou que era uma coisa difícil, que ia colocar uma condição, colocou uma condição molezinha dessa. A única coisa então que Eliseu precisava fazer para receber o que ele queria era ficar ali, olhando aquilo? Sim. Mas o que era aquilo? A ascensão de Elias. Então esta é a observação que Elias sabia que era difícil. Essa é a cena que Elias sabia que nem todos conseguem suportar observar. A ascensão que não é minha, é sua. A decisão de Deus de fazer por você uma coisa que ainda não fez por mim. E eu tenho que estar lá para ver, de coração puro, aberto e com júbilo e celebração na boca, porque enquanto eu não tenho capacidade de fazer isso, a minha porção também não vem. Pregador, eu conheço alguém que tem muita dificuldade de celebrar a ascensão dos outros. Veja se ele já recebeu a dele. Pregador, eu conheço alguém que quando alguém começa a subir, ele finge que não está vendo. Veja se a porção que ele sonha já veio sobre ele. Porque Deus nunca entrega uma porção desse nível para alguém que não tem esse nível de reconhecimento sobre o nível do outro. Eu queria que você fizesse esse negócio agora. Vou dizer uma coisa para você, irmão. Isso aqui é o tipo de coisa que Satanás vai para o CTI.
Eu quero que você se vire um cadinho para o seu vizinho agora. Vira um cadinho para ele na cadeira. Vira um pouquinho para ele assim. Vira um pouquinho. Não, vira mesmo, irmão. Você se mexe um pouquinho. Isso aí. Quero que você fique de um cadinho. Isso. Olha para ele aí, meu irmão. Isso aqui não é gracinha. Isso aqui não é teatrinho. Isso aqui, olha, isso aqui é profético. Isso aqui é coisa séria. Tem poder nisso aqui. Olha para o seu vizinho e diga: se faltava isso para eu receber a porção que eu pedi, se eu preciso celebrar a sua ascensão, o seu sucesso e a sua vitória, então é agora. Eu aplaudo você. É Ele. Pastor, estou aplaudindo Jesus. Não, para de graça. Você está aplaudindo o que Deus está fazendo na vida de alguém. É coração puro, é mente limpa, é isso que Deus está procurando. Eu quero ver você crescer, eu quero ver teu ministério decolar, eu quero ver você enriquecer, quero ver você cheio do Espírito. Sobe, vai, eu celebro você. De que nós perdemos isso, nós seremos qualquer coisa menos uma igreja. E vem redemoinho, estou acabando. Querer não quero não, mas vou acabar. Vem redemoinho. Vem o redemoinho, envolve ele. Bom, pensa nessa cena, gente. O redemoinho envolve o profeta. Começa a arrancar os pés dele do chão. Ele vai subindo. E Eliseu lá diz assim: eu tenho que olhar isso aqui, gente. Eu tenho que olhar isso aqui. Vai subir. Daqui a pouco as nuvens escondem o profeta. Do lado de lá, Eliseu está num misto de júbilo e de tristeza. Olha, pregador, tristeza por quê? Entenda isso. Uma coisa é você conseguir manter um coração alegre pelo que Deus está fazendo, que não te impede de sentir a falta. Porque algumas pessoas que Deus promove, a gente já não vai ver mais como via antes. Minha tristeza é só porque não vamos estar mais juntos, mas não pela grandeza do que Deus está fazendo. Pegou? E de repente a Bíblia diz que as nuvens escondem o profeta e vem um objeto voador, não identificado, pairando sobre o céu, graciosamente, penso eu. E cai ali assim a capa. Não ficou sandália de Eliseu, não ficou túnica, não ficou lenço, não ficou nada. Tudo isso foi. A única coisa que ficou foi aquela capa. Deus estava realizando um procedimento de transição. E sobre o procedimento de transição, é importante que você entenda duas coisas. Primeiro, sempre existe um elo de ligação entre dois tempos. A capa é o elo de ligação entre os dois tempos. Mas não vai ter transição? Vai, mas sempre tem um elo de ligação entre os dois tempos. E só fica num processo de transição aquilo que é imprescindível para a continuidade da unção e não do protocolo. Isso aqui é outra discussão, mas vamos lá. Aí caiu a capa. Aí Eliseu olhou. E agora, irmão, não é como daquela vez que Elias pegou e jogou a capa sobre ele. Não tem ninguém ali. Agora ele tem que ir. Só que esse caminho que Eliseu vai fazer na direção daquilo que Deus reservou para ele, porque pegar aquela capa é se apropriar daquele tempo, daquela chamada, ir para cima e acreditar, é começar um ministério, uma coisa nova. Só que antes que ele fosse, ele fez uma coisa,
que ele fez, pregador? A Bíblia diz que ele pegou a roupa dele e fez assim, as vestes dele, ó, rasgou. Mas ele não rasgou de um jeito qualquer. Atente ao detalhe. A Bíblia diz que ele rasgou em 2 partes a veste dele. Você lembra quando eu disse para você lá no começo, que eu chamei a sua atenção sobre um detalhe a respeito do Jordão? Quando eu disse para você que tudo que se rasga ao meio em 2 partes sempre abre um? Você lembra quando Cristo Jesus expirou na cruz do Calvário? O que a Bíblia diz que aconteceu com o véu do templo? Ele rasgou-se e quantas partes foi? Foi em 2, não foi em 3, nem 4, nem em 5. Porque a intenção do rasgar do véu era abrir um. Tudo que se rasga ao meio abre um. O que Eliseu fez antes de ir na direção daquela capa? Ele rasga as suas vestes ao meio. Significa você entender que ele não simplesmente começa a caminhar na direção daquilo de qualquer jeito, ele vai aberto. Ele abre em si mesmo um espaço para que aquilo que Deus reservou para ele entrasse. E por que isso é importante, pregador? Porque isso explica muita coisa. Tem gente que foi até lá, pegou a capa, não funcionou. Tem gente que foi até lá, assumiu a responsabilidade, não funcionou. Foi até lá, assumiu o cargo, não funcionou. Por quê? Pregador, ele não foi? Foi, mas como ele foi? Nunca quis. Foi para não ficar mal? Foi para não dizerem que ele não gosta de trabalho? Você acha que vai funcionar desse jeito? Se rasga primeiro para aquilo que te espera e vai caminhando na direção daquilo que te espera. E você vai ver que vai virar, vai dar certo. Pregador, melhora, vou melhorar. Não vai resmungando amanhã, não. Não vai só para ir, não levanta aquela porta de qualquer jeito, não. Vai amanhã aberto para acreditar. Você vai começar um novo tempo naquele negócio, um novo tempo naquela empresa. Não faz por fazer, não vai por ir, vai aberto. Deus vai te honrar. Ele pega aquela capa, para na frente do Jordão. Olha para o céu e grita: onde está o Deus de Elias? Você lembra daqueles alunos da escola de profeta, aqueles bobões? Você sabe o que eles fizeram logo depois disso? Chegaram até Eliseu para dizer assim: Eliseu, a gente queria fazer aí um destacamento aí para ir procurar ver se a gente acha Elias. Diz, rapaz, eu estava lá, eu vi, Deus tomou eles, não vão achar ele mais não. Não, vamos procurar. Essa é a diferença, você percebe? Aqueles alunos queriam Elias. Veja o clamor de Eliseu: onde está o Deus de Elias? Porque as pessoas que te apresentaram a Deus, elas passam, mas o Deus que elas te apresentaram, está na hora de você ter as tuas experiências com Deus. Está na hora de você conhecer o Deus dos teus pais, o Deus do teu líder, o Deus do teu pastor. Está na hora de você conhecer Deus. Ele para na frente do Jordão. Vou chamar o restante da banda aqui para a gente concluir. Ele para na frente do Jordão. Ele pega aquela capa, faz esse clamor: olha para mim. E ele bate com aquela capa no Rio Jordão. O que aconteceu, pregador? O Rio Jordão